Olá, Cassiano Bittencourt, pela Visão do Estrategista. Hoje para comentar o resultado do Banco do Brasil, tá? Que divulgou o resultado ontem, hoje de manhã, teleconferência. Todo mundo sabe que eu gosto de esperar a teleconferência para pegar mais a fundo o que está acontecendo, né? A gente vê, como sempre, essa análise aqui não enche linguiça, tá? Então, assim, resultado é consistentemente positivo. Eu estou aqui mais para explicar o porquê do investimento e não, de fato, para entrar a fundo na avaliação daquele Leviatã que é o Banco do Brasil, um banco gigantesco. Tá? Então, assim, não vejo por que ficar esmiuçando pontinho a pontinho, muito mais direto no ponto, sem encher linguiça. Tá? A tese é fundamentada ali por alguns pontos. Tá? Primeiramente, o apoio do Tesouro Financeiro, do Tesouro Nacional, desculpa, dá ali uma solidez financeira para o banco. Isso daí agora não faz tanta diferença, mas eventualmente, em algum momento, onde a gente tenha qualquer tipo de movimento mais agressivo financeiro, a gente vai ver aquilo ali como algo positivo. O potencial da privatização é o segundo ponto, tá? A gente é uma probabilidade muito baixa e eu entendo isso. Porém, a gente vê o CEO aí do banco falando disso corriqueiramente. A última vez agora foi nos últimos dias aí, colocou como inevitável a privatização do banco. Então, assim, é mais uma coisa. Outro ponto é assim, dentre os bancos públicos brasileiros, a gente vê ali que a Caixa tem um caráter muito social, o BNDES tem um caráter muito desenvolvimentista, então caberia justamente, se fosse para reduzir o número de bancos públicos, caberia justamente ao Banco do Brasil ser privatizado, tá? Então seria a opção mais racional. Terceiro ponto aí, as operações são diversificadas, tá? Dentro do sistema financeiro, então a gente tem ali seguro, operação de cartão, DTVM, que é a distribuidora de títulos e valores imobiliários, BBBI e por aí vai, tá? Então, assim, quando você pega o Banco do Brasil, você está investindo ali no sistema financeiro como um todo, isso é positivo, acaba reduzindo aí o risco pontual de uma operação ou outra, de um setor ou outro, tá? Novas iniciativas, e esse é o ponto que eu gosto de reforçar bastante, tá? Que é o que? O banco está fazendo um trabalho forte para justamente ficar mais moderno, para ir numa direção de conseguir bater de frente com fintech, com essa disputa no setor financeiro brasileiro que está mais forte no setor bancário, tá? Então a gente vê ali, no terceiro trimestre a gente já tinha visto, parceria com a Liga Venture, justamente para desenvolvimento de startup, parceria com o UBS para desenvolvimento de banco de investimento aqui na América do Sul, tá? Todos esses aí estão andando numa direção de fortalecer essas parcerias, tá? A gente viu agora recentemente a parceria com o Bom para Crédito, que é uma fintech, em dezembro de 2019 foi divulgado, tá? Então é mais um ponto ali positivo, numa direção interessante de justamente inovar, ficar mais ágil, mais competitivo. Saiu agora recentemente a informação pelo banco de que 3,8 milhões de clientes são nativos digitais, ou seja, encontraram o banco, se associaram ao banco através de meios digitais. Mostra aí o reflexo desse movimento do banco de ficar cada vez mais moderninho, né? As metas de remuneração e desempenhos é algo que eles estão trazendo aí para a prática do banco, justamente para segurar talento, para não perder talento para o mercado privado, bancário. Então isso daí é mais um ponto positivo, deixa a empresa mais parruda, mais segura, tá? E outro ponto aí que mais como indicativo ali, eles já estão fazendo pagamento via assistente da Google. Então é mais um ponto nesse de inovação, de evolução do banco indo na direção certa, tá? Outro ponto que era bem interessante, que agora ficou invalidado, é o price range, tá? Eu gostava bastante disso aqui porque a volatilidade fazia com que ele oscilasse mais do que os que eu uso como comparativo, que é o Itaú e o Bradesco, tá? Isso daqui foi invalidado nesse período, eu vou entrar nisso mais para frente, tá? Entre a última análise, no dia 3/12, se não me engano, e essa análise aqui, essa maior volatilidade do preço do ativo não valeu. Tá? E aí a gente vai justamente conversar sobre isso daqui a pouco. Então isso daí acaba sendo algo que a gente tem que acompanhar no próximo trimestre. Tá? Muda o panorama da análise, então se aquilo ali de fato não voltar ao normal, vai mudar o panorama da análise. E aí a gente vai ter que fazer justamente uma calibragem entre aquele pedaço que eu costumo pegar a longo prazo e curto prazo, mas isso daí no final da análise aqui eu falo. Tá? E como ponto positivo, inovador aí, eles estão pensando em o que vão fazer com relação a Cielo e a Cateno. Como a galera que vê aqui a minha análise da Cielo sabe que não é uma operação que eu acho positiva, então, na minha visão, eles quererem vender aquilo ali, possivelmente desinvestir daquilo ali, é algo que eu vejo como super positivo, tá? Hoje, durante a teleconferência, foi falado que tem uma consultoria avaliando, eles preferiram não dar muita informação sobre aquilo, mas eu, só deles estarem avaliando vender aquilo ali, eu já acho mega positivo, então é mais um ponto aí que vai na direção que eu gostaria que o banco fosse, tá? Um due diligence rápido só para a gente garantir ali, né, que a continuidade da tese, aí grande parte ali se
fica confortável. Por quê? Porque o resultado é consistentemente positivo, né? Então a gente vê aí os destaques, eu vou deixar aí na tela um pouquinho só para vocês darem uma olhada em lucro e por aí vai. Novamente positivo, novamente dentro do esperado, tá? O spread global aumenta, isso em grande parte porque a empresa o Banco do Brasil está se posicionando mais nas áreas, o mix da carteira de crédito está se posicionando mais nas áreas que tem um spread maior, então é o banco atuando e conseguindo aumentar o spread global, tá? Então, mais um ponto positivo. Despesa administrativa subindo mais devagar, né? O crescimento dela menor do que a inflação, positivo, ganho de eficiência, tá? A gente vê também novamente ali, especialmente quando a gente pega o acumulado do ano, a redução no número de agências e a racionalização do tipo dessas agências, tá? Para ficar exatamente aquele lean mean machine, né? Uma máquina mais magra, mais malvadinha, mais própria para a competitividade que está no setor financeiro, tá? Além disso, a redução no quadro de funcionários durante o ano, super positivo, já tinha falado isso várias vezes já. A gente vê também a queda na despesa de provisionamento, mais um ponto positivo, claramente positivo, e ainda de inadimplência controlada. Então, assim, como eu disse, não é algo que exige muito a análise do ponto a ponto desse Leviatã, que é o Banco do Brasil, tá? Com relação agora ao price range, que era um ponto que eu gostava bastante, a gente vê que ele foi invalidado, é fácil de ver ali quando a gente olha a tabela, tá? A gente vê que de fato não tem mais esse domínio do Banco do Brasil, sendo que oscila mais nem para cima nem para baixo, e aí eu coloco ali a tabela, né, dos mínimos e dos máximos durante esse período, tá? As mínimas e as máximas, é muito casado, é muito correlacionado à oscilação de Itaú, Banco do Brasil e Bradesco, tá? E elas estão ali avaliadas. A gente vai ter que reavaliar isso no primeiro trimestre de 2020, justamente para ver como é que segue daqui para frente. Isso especificamente por quê? Porque a gente teve vários Black Swans agora em janeiro. Então, do 3/12 lá no final do ano, quando eu fiz outra análise, para agora, a gente teve aí de cara dois, né? A morte do general no Irã, o Soleimani, que causou ali um efeito, acaba abalando os preços. Falava-se em possivelmente uma guerra, etc. E tal. E agora o coronavírus, então é algo que pode ter afetado esse preço aí de uma forma que não tenha muito a ver de fato com a correlação dos bancos, mas sim com os Black Swans, né, os cisnes negros, que nada mais são do que eventos não previstos, tá? De qualquer forma, a gente vê ali que as instituições financeiras em geral, incluindo o Banco do Brasil, demonstram ali durante esse período mais conturbado uma estabilidade considerável que acaba, se não pela tese anterior, pela estabilidade na carteira, acaba ajudando, tá? A gente vê também que o spread reduziu consideravelmente, então entre as mínimas e as máximas ali, o spread está entre 7% e 12%, então acaba que deixa aquele posicionamento de querer brincar com a volatilidade um pouquinho menos interessante, tá? Finalizando, a minha posição está aqui do lado, tá ok? Eu acho que é uma boa forma de se expor ao mercado financeiro, ao sistema financeiro brasileiro, tá? Então continuo achando que nesse momento, a melhor opção para ter ali uma exposição ao mercado financeiro brasileiro. A minha parte de longo prazo, que é aquela ali a R$43, tá ok, para mim não preocupa, justamente vamos com o banco, à medida que ele vai evoluindo, não é um problema. A parte de curto prazo, aí sim eu vou realizar oportunamente, à medida que eu achar que está num preço ali que meio que travou para evoluir, ou que vai levar muito mais tempo, e aí a montagem de uma nova participação de curto prazo, no caso desse preço oscilar para baixo novamente, aí vai depender justamente de uma nova avaliação de volatilidade, tá? De price range, de para onde como é que estão oscilando os preços e o quão agressivo, né, dos spreads aí entre a mínima e as máximas nesse meio do período, tá? Então isso daí a gente vai possivelmente reavaliar num primeiro trimestre de 2020, uma vez realizado essa posição de curto prazo, que eu imagino que deva chegar aí a hora de realizar nas próximas semanas, tá? Dúvida? Eu tô sempre no Insta, @investir com sim, só chegar lá, falar comigo, mandar direct message, não tenho nenhum problema com isso. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe. Até a próxima análise.